Pessoal que foi entrando aí na nossa live, por gentileza compartilhar. Estou eu aqui, deputado Júnior Amaral, comigo, deputado federal. Estamos em frente à Academia Nacional de Polícia, né, da Polícia Federal, que é o local, lá ao fundo, aonde os manifestantes foram presos, tá certo? Fomos proibidos, mesmo na condição de deputados, de entrar no local para ver a condição das pessoas que estão lá dentro. Os advogados puderam entrar, então fomos informados por diversas pessoas que deram testemunho dos tratamentos que houve aqui. Mais de 48 horas, quase 48 horas na verdade, já se passaram. Então o prazo para audiência de custódia após a prisão é 24 horas, então só aí nós já temos uma grave lesão a um direito dos manifestantes. Não concordamos com a depredação do patrimônio público, mas é inadmissível que a grande maioria dos manifestantes que são pacíficos sejam presos e tratados como se fossem bandidos. Na verdade, pior, porque os bandidos têm os seus direitos humanos respeitados. E aqui, pelas denúncias que chegaram até nós, os direitos humanos não foram respeitados. Júnior. Isso aí, boa noite, todo mundo que está aí. A gente já está há algum tempo aqui na porta e, apesar da gente não ter conseguido ter acesso às pessoas que ainda estão detidas, né, nós tivemos a oportunidade de conversar com muita gente que saiu. Tem um advogado nos acompanhando também que teve a oportunidade, né, de visitar algumas pessoas. E neste caso, sim, os advogados estavam sendo franqueados, né? E de todas as regras que estão sendo infringidas aqui, de todos os direitos fundamentais que estão sendo ignorados aqui nesse processo todo, o que mais me indignou é saber a acusação em bloco, sabe? Acreditem, a maioria das pessoas que estão aqui sequer estiveram dentro das sedes dos poderes, dentro do STF, do Congresso, do Planalto, do Palácio do Planalto. Muitos chegaram na segunda de madrugada para ficar em frente ao QG e lá foram presos sem serem avisados que estavam sendo presos e vieram para cá. Tudo numa covardia assim que eu, mesmo como policial, tendo visto centenas de prisões, participado de centenas de prisões, eu nunca vi nada sequer parecido com a violação de direitos e com o totalitarismo que está acontecendo aqui. Desde o momento da prisão, principalmente, né, das prisões que ocorreram principalmente na manhã de segunda-feira. E o pior, né? Não o pior, mas para completar, né? Olha o tempo que essas pessoas estão aqui. Olha o tempo, e sem critério de avaliação. Por que as pessoas? Porque eles estavam lá em frente ao QG. Dizem que tem dois mandados de prisão, né? Um se refere às pessoas que manifestaram lá na Praça dos Três Poderes. E infelizmente diversas pessoas optaram pelo vandalismo. E outro direcionado às pessoas que estavam em frente ao QG. Mas qual crime? Qual a tipificação penal para acusar essas pessoas, tantas pessoas, né? E esse é, sem dúvida, um bloco ainda maior. Então é de nos indignar demais aqui. E as nossas prerrogativas parlamentares também, enquanto fiscalizadores do Executivo, e a Polícia Federal é um órgão do Executivo, também não, as nossas prerrogativas também totalmente violadas aqui. Vale acentuar, a respeito da prisão que foi efetuada em frente ao quartel-general do Exército Brasileiro, a covardia praticada por integrantes do Exército Brasileiro, que chegaram até os manifestantes, que estavam lá há quase 70 dias, sem nada depredar, sem faltar com respeito com ninguém. Chegaram para eles e falaram o seguinte: olha, vocês têm que desocupar e um ônibus vai levar vocês para um local seguro. Ou seja, o local seguro é esse. Os manifestantes que lá estavam foram presos, sem serem informados que estavam sendo presos. Aonde está o cumprimento do nosso Código de Processo Penal? Aonde está ali a voz de prisão? Quem vai preso é obrigado, ele tem o direito de ser informado que está sendo preso. E as pessoas foram presas em frente ao quartel-general do Exército Brasileiro de uma maneira covarde, sendo enganados. Uma armadilha foi montada para trazê-las até aqui. Então isso é algo simplesmente inaceitável. Não tem respeito pelos direitos humanos aqui. Parece que, infelizmente, no Brasil, direitos humanos só funcionam para vagabundo. Então, assim,
Viemos até aqui, estamos cumprindo o nosso papel, não concordamos com esse tratamento absurdo de chamar todos os manifestantes de terroristas. As condutas, conforme o direito brasileiro, devem ser individualizadas. Então, quem depredou tem sim que responder por ter quebrado o patrimônio público, por ter depredado. Agora, tratar inocente, manifestante, como se tivesse cometido algum crime, isso aí é uma perseguição política descarada. Não pode acontecer. E nós estamos aqui, estamos atentos e vamos continuar ao lado da população de bem que se manifesta utilizando de um direito cívico que é dela. O que eu percebo nisso tudo, né, é que, dentre outros objetivos, talvez um dos principais é a necessidade das pessoas que estão decidindo por isso, né, os senhores deuses que estão decidindo por isso, é a necessidade de amedrontar a atividade política ideológica, o exercício cidadão de se manifestar. Eles querem amedrontar, intimidar, para fazer, né, nos próximos anos, de fato, uma ditadura disfarçada, se conseguirem, e, se não for possível, a ditadura da maneira mais convencional e tradicional que nós conhecemos. Então, o cenário é muito, mas muito nebuloso, é o que eu até falei no outro vídeo que a gente tá subindo agora aí. Mas fiquem tranquilos em relação à nossa participação, ao nosso papel. A gente foi muito cobrado, né, no direct, no WhatsApp. Pô, mas e aí, vocês vão fazer o quê? O que está sendo feito? Onde vocês estão? Etc. E nem tudo, gente, nem tudo que a gente atua, tudo que a gente faz, a gente apresenta na rede. Até porque esse é um momento de muito mais ação, de raciocínio, de estratégia, de busca de solução, do que necessariamente de rede social. Mas eu entendo também a necessidade de informar vocês, o Caporeza aqui também. E por isso a gente está fazendo essa pequena live aí para prestar contas um pouquinho das últimas horas que a gente também tem se colocado na linha de frente aí. Eu quero acentuar aqui a coragem do deputado Júnior Amaral enquanto deputado federal, porque nós vimos algo inacreditável. Um membro do STF destituindo um governador. Ele não tem embasamento legal para fazer isso. E se fez contra um governador, é claro que pode fazer contra um deputado também. Então a gente está colocando o nosso na reta para defender aquilo que é certo. E o silêncio assustador de tantas outras autoridades. Vendo o governador ser afastado dessa maneira arbitrária e também se ajoelharem, né? É desanimador, assim, de ver que nós somos muito poucos indispostos, melhor dizendo, nós somos muito poucos indispostos a se ajoelhar para o sistema, né? Mas a luta continua e que Deus nos abençoe. Como dizia o reverendo Martin Luther King, o que nos preocupa não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. E nós aqui não ficaremos em silêncio. A direita vive em Minas Gerais. Obrigado, pessoal.